Técnica de criatividade de Da Vinci. É difícil classificar Leonardo da Vinci. Talvez mais do que isso, foi um artista, arquiteto e inventor, uma das mentes mais brilhantes e férteis do Renascimento italiano. Assim, uma das técnicas de criatividade conhecidas em vários países acabou por receber seu nome, por se acreditar que ele seguia esses passos. Da Vinci fechava os olhos e procurava relaxar de modo a liberar sua intuição, e a seguir começava a escrever e rabiscar o que lhe viesse à mente. Após algum tempo, abria os olhos e procurava encontrar padrões naquilo que havia produzido. Sua crença era de que tais rabiscos e desenhos provinham do inconsciente, de regiões a princípio inacessíveis, revelando, portanto, coisas que nunca haviam sido pensadas ou vistas antes. A técnica contribui para que se possa entender melhor um problema complexo e propor soluções. Sua aplicação é indicada para uso individual, contudo, nada impede que possa ser utilizada em grupos. Um dos incentivadores dessa técnica é Michael Michalko, considerado um dos maiores experts em criatividade e autor de vários best-sellers. Para alcançar melhores resultados, faça o seguinte: 1. Escolha um problema que o preocupa e examine-o. Revise mentalmente suas diferentes abordagens. Escreva o problema em um pedaço de papel e medite nele por um período não muito longo. Faça a si mesmo perguntas como as que Michalko coloca em seu livro. O que faz você pensar? O que isso lembra você? O que não faz sentido? Quais são os principais obstáculos? O que eu quero entender? Como eu vejo isso agora? Do que eu mais gosto? O que mais me incomoda? 2. Relaxe. O relaxamento fará que seu inconsciente use imagens e símbolos mais livremente. Permita que sua intuição libere imagens, cenas e símbolos que representam o problema. Não fique obcecado em saber como será o desenho ou como ele será antes de começar. Trabalhe naturalmente. 3. Desenhe livremente. Não censure o que lhe vem à mente. Desenhe com liberdade, mesmo que lhe pareça sem lógica. Em algum momento, irá perceber que existe um significado, algo que liga o desenho com o problema. Tente quantas vezes achar necessário. 4. Avalie seus desenhos. Olhe seus desenhos com cuidado. Avaliar aqui é no sentido de observar se há coisas ou padrões no desenho que lhe remetem ao problema. Anote tudo aquilo que possa parecer novo, sensações, soluções ou princípios de soluções, algo que lhe surpreenda, etc. Todo esse material será muito rico. Pode ocorrer que não encontre ideias úteis ou aplicáveis no momento, mas elas podem surgir posteriormente, se associando a outras. Redefinição heurística. A redefinição heurística é uma técnica que nos auxilia a ver o problema como um todo e encontrar soluções duradouras. Isso é a base do pensamento sistêmico. Lembra-se daquela imagem de um executivo tomando uma decisão da aula introdutória? Pois então, se ele tivesse a visão do todo, ou seja, a capacidade de ver toda a cadeia de relações causais, provavelmente não teria feito isso. Já que tocamos no assunto, você descobriu alguma maneira de ajudá-lo a solucionar o problema? Vejamos duas. Pense em outras. 1. Retirar algumas colunas antes que sejam atingidas, interrompendo o efeito. 2. Reforçar uma coluna específica antes que fosse atingida, também interrompendo o efeito.
Você precisa ter um pensamento divergente, isto é, ampliado. Se mantiver a visão no problema e não estimular a imaginação, terá problemas em encontrar soluções. Na medida do possível, o problema deve ser visto como um sistema que consiste de múltiplos elementos interrelacionados. Uma pequena mudança no sistema pode, muitas vezes, ter um grande efeito e ser considerada uma ótima solução. A redefinição heurística é um método de olhar para um sistema em que existe um problema e escolher uma abordagem que promete o melhor efeito com o menor esforço. As abordagens possíveis são identificadas e classificadas aplicando-se os critérios apropriados ao problema. Essa técnica é indicada para ser realizada em grupo, mas você pode obter benefícios ainda que utilizando-a sozinho. A melhor maneira de compreender um problema é visualizá-lo com todos os seus elementos e subelementos em forma de uma fotografia, um desenho, um diagrama, um fluxograma, etc. Após ter escolhido uma imagem representativa do problema, observe todos os componentes e pergunte-se o que deve ser feito para alcançar a meta. A pergunta é realizada no seguinte formato: como posso assegurar que... Cada pergunta representa um enunciado do problema. A seguir, escolhe-se o enunciado que mais se aproxima de uma solução satisfatória para o problema. A escolha do enunciado apropriado tende a fazer com que o problema seja solucionado de forma eficaz e de modo permanente. Escolhemos a título de exemplo como gerar ideias para agilizar e melhorar o atendimento nos postos de atendimento à população da Previdência Social. Algumas das soluções apresentadas aqui já podem ter sido adotadas, mas lembre-se, trata-se apenas de um exemplo. Pode ser que através dele e exercitando sua imaginação, você possa criar uma ideia inovadora, o que seria excelente para a população que depende desse serviço em geral. A imagem que escolhemos, infelizmente, não retrata todos os problemas de atendimento em uma agência da Previdência Social. Por outro lado, seria difícil encontrar uma imagem assim. Então partimos do pressuposto de que ela remete a uma ideia do sistema, sendo seus subsistemas e elementos inferidos a partir dela. Descrição dos passos. 1. Estabelecer o problema ou oportunidade em termos de meta. 2. Visualizar o problema como parte de um sistema. Incluir os principais componentes. 3. Identificados os componentes, compreender o impacto de cada um deles. 4. Estabelecer as relações dos componentes com a meta. 5. Construir uma matriz para classificar os enunciados do problema em relação ao critério estabelecido. 6. Comparar cada um dos enunciados do problema com o critério, classificar e atribuir totais. 7. Discutir e escolher um ou dois enunciados do problema considerados melhores, com base em seu potencial de levar a equipe em direção à solução satisfatória. Agora vamos explorar cada um desses passos. 1. Estabelecer o problema ou oportunidade em termos de meta. O enunciado deve se limitar a uma sentença na forma afirmativa, porque a forma negativa limita a imaginação. Por exemplo, suponhamos que o problema seja garantir luz, água e ventilação suficientes para as plantas dos jardins internos da Catedral de Brasília. Enunciado incorreto na forma negativa. Como evitar que as plantas morram por falta de chuva? Enunciado correto. Como assegurar que as plantas dos jardins internos recebam água, ventilação e luz para florescer e crescer?
2. Visualizar o problema como parte de um sistema, incluir os principais componentes. No caso de nosso exemplo, os componentes faltantes poderiam ser identificados com a inclusão de mais fotografias. Deve-se agora analisar as imagens respondendo as seguintes questões: o que está acontecendo? Onde acontece? Por que acontece? Como acontece? Quem sofre a ação? Ou quem causa a ação? Identificados os componentes, compreender o impacto de cada um deles. Deve-se assegurar que todos os elementos-chave foram incluídos e que o problema e o sistema são compreensíveis, respondendo a questões como as partes ou componentes se relacionam, quais as influências ou relacionamentos entre os componentes, que leis se aplicam para descrever os relacionamentos dos componentes do sistema, o que cada componente faz que afeta a meta, positiva ou negativamente. 4. Estabelecer as relações dos componentes com a meta. É o momento de examinar o relacionamento entre os componentes e a declaração da meta, utilizando a compreensão obtida no passo anterior. Inicia-se com o primeiro componente e para cada um deles pergunta-se como ele pode contribuir para alcançar a meta. Exemplo: como assegurar que pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos tenham um atendimento rápido e eficaz. 4. Estabelecer as relações dos componentes com a meta. As questões relativas a cada componente devem ser estruturadas em uma tabela, como mostrado abaixo. Então, na primeira coluna nós temos o componente e na segunda coluna a resposta à questão: como podemos assegurar que? Essa é a matriz completa. Então vamos ver. Componente 1. Associados. Como podemos assegurar que sejam atendidos com rapidez e eficácia? Idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Como podemos assegurar que tenham prioridade no atendimento? Fila. Como podemos assegurar que não se formem filas de pessoas em pé? Assentos. Como podemos assegurar que todos os associados tenham um assento disponível? Informações. Como podemos assegurar que as pessoas recebam de forma rápida e segura todas as informações que necessitam? Documentação. Como podemos assegurar que os associados estejam de posse de todos os documentos exigidos pela lei? Sistema computadorizado. Como podemos assegurar que o sistema oferecerá informações rápidas e seguras sem interrompimentos? Servidores. Como podemos assegurar que prestem o atendimento de forma solícita, correta e rápida? Ambiente. Como podemos assegurar que ofereça conforto em termos de temperatura, luminosidade e banheiros? Segurança. Como podemos assegurar que a agência de atendimento seja um lugar seguro para os associados? 5. Construir uma matriz para classificar os enunciados do problema em relação ao critério estabelecido. Constrói-se a matriz incluindo os seguintes critérios: a possibilidade de se alcançar a meta, facilidade de implementação e impacto esperado sobre a meta. A última coluna deverá ser a de total, para a soma dos pontos de acordo com as prioridades. 6. Comparar cada um dos enunciados do problema com o critério classificar e atribuir totais. Utiliza-se, a título de sugestão, a seguinte escala de classificação: bom ou alto,
3 pontos. Médio, 2 pontos. Ruim ou baixo, 1 ponto. Veja o exemplo pronto da matriz na próxima transparência. Então, aqui nós temos a nossa matriz. Na primeira coluna, as questões que foram colocadas. Na segunda coluna, a possibilidade de alcançar a meta. Na terceira coluna, a facilidade de implementação. Na quarta coluna, o impacto esperado sobre a meta. E na quarta coluna, o total, que é o somatório dos pontos obtidos em cada uma das questões. E aqui nós destacamos as questões que devam receber prioridade, que são 2. Como podemos assegurar que as pessoas tenham prioridade no atendimento? E como podemos assegurar que as pessoas recebam de forma rápida e segura todas as informações que necessitam? Observem que há relações entre uma questão e outra, ou seja, não são perguntas isoladas. Isso caracteriza o que nós chamamos de pensamento sistêmico. 7. Discutir e escolher 1 ou 2 enunciados do problema considerados melhores. Foi o que acabamos de fazer, com base em seu potencial de levar a equipe em direção à solução satisfatória. Os totais oferecem informações sobre as quais se deve pensar e discutir. Um problema com um valor alto na matriz indica que ele se adequa às necessidades e estratégias da organização, dá uma ideia do grau de risco que pode oferecer e se vale a pena investir nele. O ideal é iniciar com 1 ou 2 problemas, encontrar a solução para eles e, se for o caso, prosseguir para os demais. Para explorar as soluções para os problemas, podem ser escolhidas outras técnicas, como o brainstorming, por exemplo. Conclusões. As técnicas são muito importantes e úteis porque oferecem um ambiente estruturado para trabalhar as ideias, ao mesmo tempo em que não constrangem a imaginação. Existem muitas outras técnicas disponíveis, tanto em livros como na internet. Ao final desse módulo, faremos algumas indicações. É importante que você saiba escolher aquela que mais se alinha ao problema que deseja resolver. Esperamos que tenha apreciado a redefinição heurística. No próximo tópico, iremos além da técnica. Vamos apresentar uma metodologia muito eficaz para incentivar a criatividade e criar inovações, o Design Thinking. Obrigado pela atenção. Nos encontraremos nos próximos vídeos. Até breve.